Olá a todos, meu nome é Augusto Arinos da Costa, professor de História, formado pelo UniCeub aqui em Brasília. Bem, vamos para o nosso quinto e último vídeo. Trataremos sobre a contemplação da verdade. Como vocês estão vendo aí, vamos lá para os nomes divinos de Dionísio Areopagita, na página 99 a 100. Ele diz o seguinte: Disse que as inteligências divinas se movem circularmente, se unidas às iluminações, que não têm princípio e fim, do belo e do bem, ou em linha reta, quando ascendem à providência de seus inferiores e regulam todas as operações em linha reta ou helicoidalmente, que é espiralado, quando, ocupando-se dos seres inferiores, permanecem em sua identidade sem mover-se, girando incessantemente em torno do belo e do bem, que é a causa de sua fixidez. O movimento da alma é circular quando, entrando em si mesma, se afasta do mundo exterior, quando reúne, unificando-as as faculdades intelectuais em uma concentração que guarda todo erro, quando se desprende da multiplicidade dos objetos exteriores para, primeiramente, recolher-se em si mesma e, em seguida, tendo atingido a unidade interior, unir-se às potências unidas singularmente, sendo então conduzida a este belo e bem, que está situado acima de todos os seres e permanece uno e idêntico, sem princípio e sem fim. A alma se move com o movimento helicoidal, na medida em que é iluminada, segundo o seu modo próprio, pelos conhecimentos divinos, não intelectualmente ou unitivamente, mas racionalmente e discursivamente, e, por assim dizer, tem movimento circular. Se volta para as coisas que estão ao redor dela e, apoiado no mundo exterior como num conjunto complexo de múltiplos símbolos, se eleva para contemplações simples e unificadas. Vamos para o próximo slide. A Suma Teológica. Questão 180, a vida contemplativa. Romanos 1:20. A realidade invisível de Deus pode ser conhecida por meio das coisas criadas. A vida contemplativa abrange, em uma certa ordem, 4 coisas. Primeiro, as virtudes morais. Segundo, os outros atos, além da própria contemplação. Terceiro, contemplação das obras divinas. E quarto, o que é contemplativo, a própria contemplação da verdade divina. 6 espécies de contemplação representam como que degraus, pelos quais, por meio das criaturas, se sobe a contemplação de Deus. Assim, no primeiro degrau, se dá a percepção das coisas sensíveis. No segundo, se passa das coisas sensíveis às inteligíveis. No terceiro, se julga as coisas sensíveis mediante as inteligíveis. No quarto, está a consideração das próprias realidades inteligíveis, a partir das sensíveis. No quinto, a contemplação das coisas inteligíveis que não poderiam descobrir-se por meio das sensíveis. Como, por exemplo, os sólidos, uma geometria e as funções matemáticas. Mas podem ser compreendidas pela razão. Por isso que eu citei os sólidos e as funções matemáticas. E no sexto, a contemplação das realidades inteligíveis, que a razão não pode nem descobrir, nem compreender, mas que pertencem à sublime contemplação da verdade divina, na qual se consuma finalmente a contemplação da verdade. Há 3 formas de movimento local. O circular, quando o corpo se desloca uniformemente em torno do mesmo centro. O retilíneo, quando vai diretamente de um ponto ao outro. E o terceiro, o oblíquo ou espiralado, quando combina os 2 precedentes. A sexta contemplação, gente, se você for pegar bem, vamos supor, a pessoa, por exemplo, no primeiro degrau, a pessoa viu a coisa sensível, por exemplo, a planta da maconha. Mas na sexta, como é que você vai contemplar a substância psicoativa da maconha se você não fumar, se você não comer, se você não fazer nada? Entendeu os degraus? Na primeiro degrau você chega, quando você vê a maconha, mas agora no sexto degrau você chega só se você usar a maconha. Vamos conhecer um autor chamado Plínio Correia de Oliveira. Tem uma obra póstuma dele, que é A Inocência Primerva e a Contemplação Sacral do Universo.
E uma obra dele mesmo quando ele estava em vida, O Universo é uma Catedral. Vamos lá. As leis da estética do universo. Unidade na variedade, variedade na unidade, multiplicidade da unicidade, multiplicidade da variedade, unidade da variedade, realidades amenas, realidades aprazíveis, unidade fixa, invariável e grandiosa. A música é uma ordem de notas, o universo é uma música de realidades. Todo universo, de um modo ou de outro, é um símbolo de Deus. Encanto do supérfluo. O que é o encanto do supérfluo? Por exemplo, um pavão. Um pavão é supérfluo, ele tem aquelas penas dele lá e tal, não sei o que. Pode afastar algum predador, mas na verdade é supérfluo, né? Na criação. Pequenos mundos, como por exemplo as pedras. Leis da variedade. Lei do típico, do característico. Por exemplo, aquilo é uma planta, aquilo é um animal, aquilo é o homem. Lei do contraste, por exemplo, branco, preto, azul, vermelho, essas coisas assim. Lei da gradação, por exemplo, o arco-íris. Lei do movimento, por exemplo, as circunvoluções da atmosfera. Leis da unidade. Lei da continuidade e da coerção. Lei da transição harmônica. Lei da proporção. Lei da simetria. Lei da monarquia. A ordenação de múltiplas formas de variedade em torno de um elemento ou ponto central, em função do qual elas se harmonizam e reciprocamente se explicam. Lei da sociedade. Do belo, do bom e do verdadeiro. A procura do absoluto. Equilíbrio é a conservação dentro da harmonia. Uno, isto é, do modo de ser uniforme. Anelar as formas de harmonia. Escala da ordem do ser. Para se chegar à contemplação sacral da harmonia do universo, a virtude da admiração, a análise dos ambientes, costumes e civilizações, sendo o simbolismo, a procura do absoluto, a transparência e a transcendência, a percepção das sublimidades do mistério, do mundo dos possíveis, a noção da transesfera, da subesfera, da ascendente e subscendente. Exercício de transcendência, descrição, exclamação ou impressão definida e transcendência. Coexistência harmônica da unidade e da variedade. Variedade quanto ao movimento, as características específicas da verdadeira variedade harmônica. Essa variedade chega até a oposição, como que contrários entre si. A variedade de oposição deve comportar uma certa simetria. Suprema harmonia, uma beleza indiscutível. As variedades harmônicas das gamas intermediárias, esplendidamente matizadas e harmônicas. A relação entre os próprios estados intermediários deve apresentar uma verdadeira continuidade. Variedade do progresso e retrocesso. Ciclo dos aspectos variados. Degradê. Céu empíreo, áureo, sideral, aquoso, cristalino e espiritual. Vamos para o próximo slide. Vamos estudar as hierarquias de anjos. As classificações propostas na Idade Média são as seguintes. São Clemente, em Constituições Apostólicas, século I. Serafins, querubins, éons, hostes, potestades, autoridades, principados, tronos, arcanjos, anjos e dominações. Santo Ambrósio, em Apologia do Profeta Davi, século IV. Serafins, querubins, dominações, tronos, principados, potestades, virtudes, anjos, arcanjos. São Jerônimo, século IV. Serafins, querubins, potestades, dominações, tronos, arcanjos, anjos. Pseudo Dionísio Areopagita, em De Celeste Hierarquia. Século V. Serafins, querubins, tronos, dominações, virtudes, potestades, principados. Também há os transcendentes, os principados transcendentes. Arcanjos e anjos. São Gregório Magno em Homilia, século VI. Serafins, querubins, tronos, dominações, principados, potestades, virtudes, arcanjos, anjos. Isidoro de Sevilha, século VII. Serafins, querubins, potestades, principados, virtudes, dominações, tronos, arcanjos e anjos. João de Damasco, em Fide Ortodoxa, século VIII. Serafins, querubins, tronos, dominações, potestades, autoridades, virtudes, governantes, principados, arcanjos, anjos.
São Tomás de Aquino na Suma Teológica. Serafins, querubins, tronos, dominações, virtudes, potestades, principados, arcanjos e anjos. Dante Alighieri na Divina Comédia. Serafins, querubins, tronos, dominações, virtudes, potestades, arcanjos, principados, anjos. De todas essas ordens, a mais corrente deriva do Pseudo Dionísio e de São Tomás de Aquino. Divide os anjos em 9 coros. Vamos para o próximo slide. O que cada nome significa? Serafim, vínculo de caridade. Querubim, plenitude de ciência. Tronos, sede de Deus. Dominação, o que domina algo ou alguma coisa. Potestade, poder ou influência sobre algo. Virtude, essências celestiais. Principatos, o que preside a congregação. Arcanjo, o que anuncia as coisas mais importantes. Anjo, o que anuncia as coisas menos importantes. Eu vou deixar um tempo aí só para vocês verem esse esquema aí da hierarquia celeste que está na imagem. Ele fala, você pode ver que vai subindo, né, e tal, aqua é ar, ignis, que é fogo, aí tem os planetas, aí tem as estrelas, aí tem o P mobile. P mobile significa potens mobile, potência do movimento. As potências do movimento. Aí tem o cristalino, aí depois vem os anjos, os arcanjos, as virtudes. Aí você vê que tem um tracinho a mais aí entre virtude e potestade, principado e dominação. Tem um tracinho a mais entre dominação e tronos. E querubim e serafim. É isso aí, gente. Vou deixar 5 segundos. Comecemos um exercício de contemplação sobre a realidade. Vocês estão vendo aí no slide que eu coloquei retilínea e tem 2 fotos da Terra, um tetraído e God is perfect. Deus é perfeito. Olha só. Na latitude 19 está localizada em 2 pontos da Terra, né? A latitude 19 positiva e a negativa. Então, a positiva, que está em vermelho, ela é bem em cima do Havaí, que é o maior centro ativo, geologicamente ativo da Terra. E no em verde, embaixo, que está em verde, é as Ilhas Fuji. E vocês podem reparar que nas Ilhas Fuji ela parece um pontinho. Já no em vermelho, parece um risco. E quando você vai colocar um tetraídro dentro da Terra, você vê que tanto o Havaí como a Ilha Fuji passa exatamente na coordenada. Aí eu pergunto, se na meta estrutura da Terra, meta, não supra, hein? Porque supraestrutura da Terra não é verdade, porque seria a superfície de toda a Terra, mas e sim meta-terra. Meta significa uma coisa entranhada. A entranha da Terra é um tetraídro? Porque para mim parece muito que é um tetraídro. Se vocês concordam ou não, vamos para o próximo slide. Continuando com a Terra, mais um exercício de contemplação, agora retilínea. Vamos lá, olha só, vocês podem ver aí que está a Antártica e que tem na imagem do meio, ela está mostrando aí a placa tectônica da Escócia, que ela é entre a América do Sul e a Antártica. Aí se vocês forem ver também na metaestrutura da Terra, o efeito Coriolis, que é a terceira imagem, que é assim, a Terra ela tem o seu magneto, né? Então ela acaba puxando, criando um efeito Coriolis dentro da própria estrutura da Terra. E tipo, e esse é o movimento das nuvens, né? Então nada mais natural do que ter essa formação geográfica aí no sul da Terra, no polo sul da Terra. E vamos lá, gente. Próximo slide. Agora vamos para um exercício de contemplação espiralada. Olha, vocês estão vendo 3 imagens aí, a 1, a 2 e a 3. A 1 é uma supernova. A 2 é simplesmente uma estrutura geométrica. E a 3 uma flor. Aí agora eu pergunto, olha só, por que é espiralada? Porque pensa, Deus existiu em todo o tempo, né? Desde toda a eternidade. Então, ele tinha na mente dele a flor. E como ele tinha uma flor na mente dele, ele também espelhou essa flor no universo, como a supernova acima aí descrita. Então, tipo, mas não é a flor em si que é a supernova, mas sim um espelho da flor.
Por isso que é espiralado, entendeu? Porque é um movimento tanto circular, na própria sabedoria de Deus, como do universo, que tanto a geometria, o pentágono, né, está expresso tanto na flor como na supernova, entendeu? Vamos para o próximo slide. Agora é uma especulação somente de uma contemplação circular que eu faço, que é o coração no certo transversal parece ser a Pangeia, é só girar 180 graus da direita para a esquerda. Olha só, gente, eu não sei qual foi o método que eles utilizaram para descobrir como é que era a Pangeia, né? Mas, tipo, se você for reparar, ela parece um coração. E o ventrículo esquerdo, direito e tal, não sei o que, essas coisas assim. Mas daqui é só uma especulação, né, gente? Porque a contemplação também especula. Vamos para o próximo slide. Só para ilustrar mesmo as órbitas dos planetas, tem cada um uma órbita diferente, um desenho que se faz quando completa o ciclo. Daí tem Júpiter com a Terra, Marte com a Terra, Terra com Vênus, Saturno com Júpiter, Marte com Vênus, a Terra com Mercúrio e Urano com Saturno. É isso aí, vamos para o próximo slide. Agora vamos para o Sistema Solar. É uma contemplação circular também. Olha só, nós aprendemos na escola que o Sol é o centro do nosso Sistema Solar, né? Até porque chama Sistema Solar. Então, a gente aprende que são circunvoluções dos planetas de maneira espiralada ou circular. Mas quando nós formos olhar com atenção mesmo, o Sol ele tem um movimento ao redor da galáxia. O braço da galáxia puxa o Sol. Então, acaba formando essas linhas, não de maneira visível, né, mas de maneira gráfica, vamos supor assim, que são ondas de frequência de som, né? É muito parecido, assim, quando a gente olha o sistema solar de lado e de frente. É muito diferente, na verdade. Então, tipo, se você for imaginar que a Terra está ao redor do Sol, o Sol ao redor da galáxia, a galáxia ao redor do motor central maior, é muito lindo, né? Imaginar uma coisa dessa. Vamos para o próximo slide. Agora, demos um exemplo de exercício de transcendência. Vamos lá, gente. São várias etapas que nós temos que passar pelo exercício de transcendência. Primeiro a descrição, depois a exclamação ou impressão definida e a transcendência. Vamos lá. Primeiro a descrição. Bem, vocês estão vendo a imagem aí de uma vila no interior, na Europa, que ela tá no tempo do inverno. Aí, bem, nós descrevemos a imagem, né? É uma vila, você pode perceber que a arquitetura de todas as casas é mais ou menos parecida, ou seja, movimentou a economia daquela cidade de maneira tal que foi orgânico, de tal maneira que todos puderam ter a sua casa com dignidade. Coisa que não acontece aqui no Brasil, né? Quando vai ver as coisas do Minha Casa Minha Vida e comparado com a dos ricos é extremamente diferente. Aí, gente, vamos lá para a exclamação. O que é exclamação? A exclamação nos lembra alguma ordem. E a ordem nos lembra a impressão definida, ou seja, a impressão que você teve dessa imagem. Ela é uma imagem bonita, uma imagem feia, uma imagem neutra, uma imagem que tende a alguma coisa, ou não. É uma imagem que está aí de maneira pura, ou ela tende a alguma coisa. Porque se você for pensar bem, quando nós colocamos a impressão na imagem, ou a exclamação, né, que é aquilo que mais te chamou a atenção, você vai para a terceira etapa, que é a transcendência. O que o inverno lembra a nós na Sagrada Escritura, na história dos santos, na história da igreja, na história como um todo geral também dos reis e tal? O que nos lembra? O inverno nos lembra, pelo menos para mim, né? Me lembra o presépio de Nosso Senhor Jesus Cristo. E ele me lembra porque é justamente nessa data, quando está inverno, que é celebrado o nascimento, na manjedoura, né?
de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa é a minha transcendência. Eu acho que essa imagem se remete ao presépio, à manjedoura de nosso Senhor Jesus Cristo, por ser uma cidade completamente harmônica, completamente gradual, assim, as coisas, e você vê que tem uma ordem, uma estrutura bem definida. Então, a transcendência seria mais ou menos isso. Entendeu, gente? Vamos para o próximo slide. Agora, vamos tratar da diferença entre sagrado e sacral. Vamos lá, gente. O que é sagrado? Por exemplo, a mitra papal é uma coisa sagrada. As igrejas são coisas sagradas. Os mosteiros são coisas sagradas. Os sacramentos são coisas sagradas. E por aí vai. Já o sacral remete a uma coisa mais secular, que é a coroa do império, do Sacro Império, por exemplo, a coroa dos reis, castelos, que lembra a defesa do bem comum, palácios, que lembra a administração de um governo, né, de um país e tal. E tipo, e no sagrado a gente sempre lembra da fé, né? E no sacral a gente lembra das coisas a se fazer no tempo do secular, né? É isso aí, gente. Espero que tenham gostado. Acabou aqui o nosso curso. E se você gostou, deixe seu joinha aí. Obrigado, viu, gente, por ter acompanhado tudo.